Uma das coisas que as pessoas mais, os inscritos têm nos procurado, é para saber sobre o fundo escuro. Como que eu finalizo o meu desenho de forma que eu mantenha esse fundo chapado preto, né? Então nós vamos fazer uma aula rápida aqui. E eu já peço para você, deixa o like, galera. Deixa o like, ajude o canal, né? Deixe seu comentário aí falando se foi boa essa dica, se você aprendeu algo, para que a gente possa evoluir o nosso canal. É muito importante que você deixe o like. Aqui eu tô com o lápis 8B, né? Com a ponta bem fina. E eu vou deitar esse lápis e vir trabalhando ele. Fazendo camadas. Então passei uma vez, se ele ficou claro, eu vou vir com a segunda vez até eu chegar à tonalidade que eu quero. Ok? Então eu venho até chegar na tonalidade que eu quero. Uma forma de fazer o fundo preto. Outra forma, que é a que eu mais uso, né? Você que acompanha a nossa live, você vai ver a gente fazendo isso muito. Tem um pincel aqui, de cerda mais dura, tá? Ah, que pincel que é? É um pincel de maquiagem mesmo, comprado nessas lojas aí, de maquiagem, né? Vem um kit. E uma lixa também, comprado aí muito nesse material que vende produto de beleza para mulher. Eu comprei, veio 6 lixas dessa, né? E eu vou pegar o lápis 8B ou 6B e eu vou lixar ele, a ponta dele, de modo que ele vai deixando esse pó de grafite, ok? Assim que eu fizer isso, eu vou pegar esse pincel e eu vou vir trazendo, ó. Note que ele vai manter a mesma coloração de onde eu passei o lápis, ó. Entende? Aí eu venho trazendo. Eu gosto mais do pincel, uso mais o pincel por 2 motivos. Primeiro, porque ele vai abranger uma área maior. Então, ele espalha mais esse grafite sem deixar risco, certo? Segundo, porque ele vai cobrir, né? Se você usa um papel poroso com texturas, aquele branquinho, aquele pontinho que fica do papel, né, do poro do papel, ele vai cobrir esse poro, deixando ele bem homogêneo, esse fundo preto. Então, eu procuro sempre usar essa técnica aqui do pincel, e ele não deixa margem para erro. Então, se você ficar atento à coloração, e se você usa só um tipo de grafite, né, se eu vou lá e pego um 6B, faço tudo com 6B, tudo com 8B, com 4B, com 2B, não tem margem para erro, coisa que com o lápis você vai ter, porque nem sempre a hora que você passar o lápis vai sair da mesma forma. Pode acontecer de você fazer um risco mais grosso, né, e às vezes marcar esse papel. E aqui não, aqui a gente não mexe na estrutura do papel, aqui a gente não mexe na textura do papel, né? E a gente consegue administrar esse fundo da forma como a gente quer. Se eu quero fazer um degradê, ó, eu venho trabalhando com um pincel mais vazio, eu faço também esse degradê, né? Se eu quero clarear mais ainda esse degradê, eu venho com um pincel mais vazio ainda. Eu venho podendo fazer esse efeito, às vezes um efeito de luz, né, de claridade, ó. E ele aceita muito bem. E se eu quero voltar esse desenho para o escuro, é só eu vir com a camada com o pincel mais cheio, ó. E eu trago de novo, né, ele pro black, fazendo o famoso blackout, que o povo chama aí, né, essa parte preta. E uma das dicas que eu dou para você: deixe para fazer o fundo preto somente quando você acabar o desenho. Nesse caso eu estou fazendo para mostrar como que a gente faz, né, dar uma dica para você. Por quê? Assim que eu acabo o meu desenho, a gente vem e bate o spray, o verniz fosco, para fixar esse grafite, né? E para não ter perigo de você encostar a mão e sujar, para não ter perigo de você contaminar seu dedo. Lembrando que a nossa pele, ela é oleosa, ela tem umidade, então se eu encosto aqui vai ficar a marca do meu dedo, né? Então, para que a gente não danifique essa camada de grafite que a gente fez, eu indico a você fazer essa área, essa parte do pincel, essa parte do blackout, no final do seu desenho. E com muita calma, tá? Muita tranquilidade.
realismo, né? Lembra que se você caprichar no seu desenho, fizer um desenho maravilhoso e não caprichar nessa área do fundo, seu desenho perde qualidade, porque o desenho ele é um todo. Então, um desenho com fundo fraco se torna um desenho fraco. Então, aqui a gente vai com calma, trabalhando. Se não chegou na textura, na coloração que você quer, vem de novo com calma, preenchendo, venha conferindo a parte que você passou. É todo um trabalho. Por isso que os desenhos de maior destaque, quando você vê aí, tem 10, 12, 15 horas, dias trabalhados. Porque é tudo feito com muita calma, né, respeitando o desenho, respeitando o papel, né? A gente vem montando ali a imagem, lembrando que a gente quer fazer o mais próximo possível do real. Então precisa de uma dedicação muito grande. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Deixa o like, ajude o nosso canal. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui, né? Mais tarde estaremos aqui fazendo uma live mostrando como ficou esse desenho. A gente se aventurando aí os primeiros desenhos no colorido. Valeu, fui!